Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para você em relação ao ano que entra. Pode se assentar. Vira para quem está perto de você e diga para ele assim: olha, não enterre 2025. Eu não sei se você convenceu ele, a mim você não convenceu não, né? Você consegue falar com mais convicção aí para ele? Diga: não enterre 2025. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aí. Mateus 25. Verso 14 em diante, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Feche os olhos comigo. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse último dia de 2024, Senhor. Obrigado pela oportunidade de começarmos 2025 na Tua presença. Pai, nós pedimos que Tu nesta hora abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, leva a nossa mente cativa ao entendimento da Tua vontade, do Teu querer nesta hora. Tira, Senhor, qualquer distração e que esse seja um momento especial para que possamos, Senhor, ter tomadas de decisões, posicionamentos e assim caminharmos em direção a esse novo ano que se inicia, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua direção, da Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem gente que acha que é bobeira esse negócio da virada de ano. Vamos fazer voto, vamos fazer pedido, vamos fazer não sei o que outro, vamos fazer planejamento. Tem gente que encara esse momento apenas como mais um dia como outro qualquer. Essa não é a melhor postura que uma pessoa pode ter. Se você olhar para a vida, e ela é feita de estações, e toda vez que uma estação ela muda, muda também o clima, muda a atmosfera, muda as características dessa estação. Então não adianta a gente achar que sempre é tudo a mesma coisa, que não é. E nesse período de fim de ano e início de um novo ano, nós temos uma oportunidade de uma mudança de atmosfera, de uma mudança de clima. Nós temos uma oportunidade de pensar, de planejar, de rever e de fazer de 2025 melhor do que foi 2024 e de aproveitar da melhor forma possível o ano de 2025. Nós estamos diante desse novo ano que se aproxima. E nesse texto que nós lemos, ele conta a parábola dos talentos e fala como Deus confiou, ou o Senhor, no caso da parábola, confiou talentos aos seus servos. E aquele que recebeu 5, ele diz o texto que imediatamente ele já tinha um plano, ele já tinha um projeto, ele já saiu e ele foi executar um projeto de multiplicação daqueles 5 talentos. Aí o texto continua dizendo que o que recebeu 2 fez igual o de 5. Ele já tinha algo programado, ele saiu à vida e ele foi em direção à multiplicação daqueles 2 talentos. Mas aí nós lemos que aquele que recebeu 1 talento, ele sai, igual os outros saíram, mas ele faz diferente. Ele cava um buraco e ele enterra
aquele talento. Ele cava um buraco e ele enterra aquele talento. Nós podemos dizer que Deus está prestes a nos confiar o ano de 2025, como se fosse um talento. E a pergunta é: o que nós faremos desse ano? Como nós vamos lidar com esse ano? Nós vamos multiplicar ou vamos enterrar esse talento? E a palavra então de Deus para nós hoje é: não enterre 2025. Não apenas cave um buraco e enterre 2025. Isso traz para a gente a seguinte meditação: nós precisamos viver com intencionalidade. Se nós quisermos fazer de 2025 o melhor ano de nossas vidas, nós precisamos ser intencionais. Nada de significativo acontece por acaso. Nada de significativo é obra do acaso, mas é algo construído, é algo planejado, é algo realizado. Há quem defenda a tese ou a teoria de que o universo, o mundo se formou por acaso, mas não é assim que nós cremos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus intencionalmente vai criando todas as coisas. Ele intencionalmente separa a luz das trevas, faz a criação, faz a vegetação, faz os alimentos, faz os animais. Há uma intencionalidade da parte de Deus em tudo que Ele faz. Então nada de significativo, nada de relevante, nada de grande, nada de maravilhoso, nada de incrível é feito a partir do nada ou do acaso ou do acidente. Tudo que é lindo, tudo que é belo, tudo que é extraordinário, tudo que é poderoso, tudo que é grandioso, tudo que é maravilhoso é feito a partir da intencionalidade. Alguém planeja, alguém tem a intenção, alguém deseja fazer, alguém toma uma decisão a respeito daquilo e assim começa a executar aquela questão. Então o que nós precisamos entender é que se nós desejamos não enterrar o nosso ano de 2025, nós precisamos ser intencionais. E aí talvez você saiu de casa e veio para esse culto no embalo, da família, no embalo de todo mundo, no embalo da data, no embalo da programação, e você ainda não pensou sobre 2025. Você não tem nenhum planejamento, não tem nenhum projeto, você não sentou para avaliar, para calcular, para pensar a respeito. Você precisa começar a ser mais intencional. Você não pode ir sendo levado pelo acaso, você não pode ir sendo empurrado pelo vento, senão vai entrar ano e sair ano, e a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Vai entrar ano e vai sair ano, e a sua família vai continuar com os mesmos problemas. Vai entrar ano e vai sair ano, e você não vai conseguir atingir nenhum dos objetivos que você quer. Você não vai conquistar nenhum sonho que você almeja. Você precisa ser mais intencional a respeito das coisas. Você não pode simplesmente entregar ao acaso a sua vida. Deus te chamou para que você multiplique talentos. Deus te chamou para que aquilo que Ele está confiando nas suas mãos não seja enterrado, mas seja multiplicado através da graça, da unção, do poder de Deus por meio da sua vida. Nós vemos que os servos que multiplicaram os talentos, eles foram intencionais, eles agiram com propósito. Eles receberam e eles imediatamente reagiram e foram atrás de maneiras e de formas pelas quais eles poderiam multiplicar aquele talento. O texto nós não seguimos a leitura, mas ele vai dizer que o Senhor vem e presta conta aos seus servos em relação àqueles talentos.
E aí aquele que multiplicou, ele tem algo para apresentar ao seu Senhor. Eu multipliquei, o que multiplicou 5, o que multiplicou 2, mas aquele que enterrou, ele vai cavucar, e ele vai apenas devolver da forma que ele recebeu, e sem que ele tenha feito nada, sem que ele tenha usufruído, sem que ele tenha nada para apresentar diante do Senhor. Meus irmãos, uma das partes difíceis da reflexão do dia de hoje é quando você não tem nada de significativo para apresentar ao Senhor. É quando você faz a retrospectiva do seu ano e você só encontra posturas mal feitas, erros, falhas. Nada você fez de significativo, nada você realizou, ninguém você abençoou, ninguém você alcançou. E aí é frustrante quando chegamos numa data como essa. E se caso essa é a tua realidade hoje, a palavra de Deus para você é justamente que você faça de 2025 diferente do que você fez em 2024. É que você seja mais intencional e que você construa um ano extraordinário na presença de Deus. Nós precisamos ser intencionais a respeito de 2025. Nós não podemos simplesmente enterrá-lo. E aí eu quero falar com você alguns fatores que são importantes para essa intencionalidade. Alguns fatores que são importantes para que sejamos intencionais. O primeiro deles, queridos, é clareza. Nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter visão clara, enxergarmos claramente. É necessário saber aonde nós queremos chegar, ou o que nós queremos alcançar. A visão, queridos, ela é a luz que guia os nossos passos, que conduz os nossos caminhos. Sem clareza, nós perdemos tempo e nós desperdiçamos as oportunidades. O grande desafio é nós sabermos o que de fato nós queremos, é nós termos clareza em relação a isso. Tem gente que não possui clareza, ele nem parou, como eu disse, para pensar ainda, ele nem sabe o que vai fazer do ano que vem, ele vai simplesmente tocar o ano como se toca a vida, sem grandes expectativas, sem grandes planejamentos. É desafiador, mas nós precisamos ter clareza a respeito do que nós queremos, quem nós queremos ser, o que nós desejamos alcançar. Nós não podemos simplesmente achar que não tem nada a ver, que não muda nada, mas as decisões que nós tomamos hoje constroem o nosso amanhã. As posturas que nós assumimos agora vai dizer como nós estaremos no final do ano de 2025. Você precisa ter clareza do que você quer da vida. Como você deseja o seu 2025? Qual que é o seu desejo para 2025? Você vai simplesmente enterrar o ano de 2025? Vai deixar o ano passar? Vai deixar dia após dia acontecer? E no final do ano, na hora de prestar contas, você vai apenas ser vítima dos acasos da vida que lhe aconteceram. O que você espera de 2025? Como você quer chegar no final do ano de 2025? Vamos para perguntas mais práticas. Você quer ter lido mais a Bíblia no ano de 2025? Você quer ter uma saúde melhor no ano de 2025? Quem sabe você quer emagrecer no ano de 2025? Quer conquistar algo material, quer trocar de carro, quer comprar sua casa? Quem sabe você quer pagar dívidas que você está acumulando? Quem sabe você tem o desejo que em 2025 você se desenvolva ministerialmente, você consiga destravar o seu potencial, seus dons, seus talentos, suas habilidades, que seu ministério floresça, frutifique, cresça. Quem sabe você quer se formar em algum curso, ser fluente em alguma língua. O que você quer fazer em 2025? Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há visão, o povo perece. Se você não tiver clareza do que você quer,
Qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Como é que você vai saber o caminho se você nem sabe para onde você quer ir? Como é que você vai saber o que você tem que fazer se você não tem uma visão clara do que você quer fazer, ou do que você quer ser, ou do que você quer alcançar? Então, a primeira coisa que nós precisamos nessa noite é de clareza de mente, de coração, de entendimento, para que nós saibamos o que nós queremos ser e para onde nós queremos chegar. Nós temos clareza de visão como igreja. Nós somos uma igreja multigeracional, organizada em pequenos grupos, vivendo a prática do discipulado, resgatando os dons espirituais e proclamando o evangelho da graça. São 5 pilares que nós temos muito claramente como região e também como igreja aqui no Industrial. O que isso quer dizer? Que nós queremos que você, o que nós como igreja, toda a nossa programação, toda a nossa estrutura, ela está organizada para que você viva e sirva na sua geração, para que você compreenda que há uma igreja na sua geração onde você pode servir, onde você pode entender a língua perfeitamente e crescer no conhecimento de Jesus, de Cristo e no relacionamento com Deus. Isso quer dizer que nós queremos que você participe de um pequeno grupo. Meus irmãos, o GECEL para nós aqui como igreja não é um acessório, como aquele óculos de sol que a gente usa, né, só quando bate o sol, ou se você for um pouquinho mais sem noção, usa em ambiente fechado e tudo mais, né? Não é um acessório para nós, é uma visão. Nós temos clareza disso. Nós queremos que todos os membros desta igreja participem de um pequeno grupo e vivam igreja no pequeno grupo, vivam na comunidade do pequeno grupo, porque ali nós somos pastoreados, somos cuidados, ali os nossos dons, habilidades servem uns aos outros, nós crescemos, nós somos edificados e nós fortalecemos. Então preste atenção, o que é clareza? Se você diz assim, eu quero crescer em 2025, mas não está no teu objetivo fazer parte de um pequeno grupo, a tua estratégia está manca. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo. Nós queremos que você viva a prática do discipulado, e ela acontece muito no pequeno grupo, e a partir do pequeno grupo, nós nos discipulamos uns aos outros, e precisamos viver a prática do discipulado. Significa que nós temos que abrir nossas fraquezas para algum crente mais experiente do que a gente. Nós temos que aprender a ouvir, deixar as pessoas nos instruir na fé, para que possamos crescer e desenvolver. Nós queremos que você ative os seus dons espirituais e ministeriais. Meus irmãos, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais. Deus dá visão, Deus dá sonho, Deus dá revelação, Deus dá línguas, Deus dá interpretação de línguas, Deus dá dom de cura, Deus dá dom de maravilhas, Deus dá dom de profetizar, Deus dá dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento. Há uma variedade de dons espirituais e nós acreditamos nisso, e Deus derrama na igreja para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos buscar os dons espirituais. Nós queremos que você receba dons da parte de Deus, presentes da parte de Deus. Nós queremos que Deus use a sua vida. Mas eu, pastor, é você, porque Deus não dá todos os dons para um só. Deus distribui na igreja os dons espirituais, e você é um instrumento nas mãos do Senhor. Deus quer usar a sua vida de forma poderosa, tremenda, extraordinária. Nós queremos que você entenda o evangelho da graça e que você desfrute o evangelho da graça. Tem muita gente ainda preso na religiosidade, tem muita gente ainda preso na religião, nas obras, no jugo. Nós queremos que você alcance o entendimento de quem é Cristo Jesus e da graça que Ele expressou por nós na cruz do Calvário.
Segunda coisa que você precisa para ser intencional, você precisa de um planejamento. Nós precisamos construir o futuro. Planejar é construir, é desenhar o caminho para chegar naquela visão que nós desejamos. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Sem planejamentos, queridos, nós somos atropelados pelo ano. Nós apenas o enterramos. Se você não planejar nada, o acaso vai tomar conta do seu ano e você vai enterrar o seu ano. Planejar é fundamental para a intencionalidade. Só consegue chegar onde precisa chegar se você planejar. Em termos práticos, se você deseja ler a Bíblia ano que vem, você precisa se programar. Como é que você vai fazer isso? Que horas que você vai reservar para ler a Bíblia? Vai acordar um pouco mais cedo? Vai usar um pouco do horário do almoço lá no serviço? Quantos capítulos por dia você vai ler? Quantos você precisa ler para ler a Bíblia toda em um ano? Se você não se planejar, o dia vai te atropelar, a canseira vai te atropelar, o cansaço vai te atropelar, a preguiça vai tomar conta, a carnalidade vai tomar conta, e você vai chegar no final do ano e não vai ter lido a Bíblia, não vai ler mais a Bíblia do que você tem lido hoje. Se você quer cuidar melhor da sua saúde, como é que você vai fazer isso? Vai fazer uma dieta, exercício físico, quando, que horas, como? Vai no médico, vai fazer um check-up. Se você não planejar, o ano vai passar e você vai chegar, e agora é aquela profecia que ninguém quer receber, você vai chegar no final de 2025, 10 quilos mais gordo. Misericórdia, né? Misericórdia. Queima, Jesus, né? Você quer se formar em um curso? Qual curso? Qual faculdade? Quanto custa? Como faz? Como não faz? Se você não planejar, não vai, queridos. Quer trocar o carro? Quer pagar a dívida? Como? Quanto que você vai pagar? O que você aguenta pagar? O que você vai juntar? Se não planejar, não vai. Quer crescer espiritualmente, ativar dons? Como? Qual GECEL você vai frequentar? Que dia da semana? Quando você vai começar a fazer FL aqui conosco? Quando você vai se abrir para ser discipulado? Quando você vai finalmente liderar um GECEL, ou voltar a liderar um GECEL que Deus tem te cobrado a fazer? Se você não planejar, o ano vai passar, e você vai ficar com essa voz do Espírito aí te incomodando o ano inteiro, mas você vai chegar no final de 2025, na hora de prestar contas, você não vai ter nada para apresentar para Jesus, nada para apresentar. Terceira questão que nós precisamos ter como intencionalidade é a disciplina, que é exatamente a execução desse planejamento. A disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não temos vontade. A disciplina, queridos, transforma planos em ação e nos aproxima da visão. Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, contudo, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, ela é fundamental para conquistarmos os objetivos que Deus tem para as nossas vidas e que temos em Deus. Disciplina não é fazer o que você quer, mas sim fazer o que tem que ser feito. Disciplina é o treinamento que fazemos para o dia da oportunidade. Muitas pessoas às vezes reclamam que não têm oportunidade, mas a oportunidade, queridos, é quando o preparo encontra a ocasião. É quando você se exercitou, se preparou, está pronto, a ocasião chega, isso se chama oportunidade. Tem gente que nunca terá oportunidade, porque nunca exercita a sua disciplina, nunca se prepara, nunca se foca, nunca se cuida. O ano não será fácil, meus irmãos, de 2025, será como os outros anos. Virão dias difíceis, a desmotivação vai bater na nossa porta, tristezas nos cercarão,
distrações, atividades diversas, mas nós precisamos ser disciplinados no que nós desejamos conquistar. Se você não for disciplinado, você não lê Bíblia. Se você não for disciplinado, você não ora. Se você não for disciplinado, você não frequenta o GECEL. Se você não for disciplinado, você não consegue ler um livro. Se você não for disciplinado, você não se forma na faculdade. Se você não for disciplinado, você não consegue juntar o dinheiro para pagar a dívida, para comprar algo, para adquirir algo. Se você não for disciplinado, queridos, você não consegue emagrecer, perder peso, cuidar da saúde. A disciplina é fundamental para alcançar os objetivos. Antes da inspiração sobrenatural de Deus, queridos, haverá dias orando sem sentir nada, disciplinadamente. Antes da grande revelação no texto sagrado, haverão dias de leitura de Bíblia sem entender muita coisa. Antes de estar em forma, haverá dias de dor e abnegação. Antes de trocar o carro, haverá dias sem poder gastar, sem poder lanchar, sem poder comprar o que se deseja. Antes do diploma haverá trabalhos, provas, sacrifício. Antes da conquista haverá aquela vontade de desistir. Antes da multiplicação do GECEL, haverá GECEL com poucas pessoas. Dias em que é você e mais alguns, mas que você está disciplinadamente ali, realizando e seguindo a visão, o planejamento que leva à visão que você tem de Deus e em Deus. Antes do testemunho de conversão de alguém, haverão vários nãos de outras pessoas. Quarta coisa que eu quero destacar para que tenhamos intencionalidade naquilo que nós estamos fazendo e na construção de 2025, é a perseverança. A perseverança, queridos, é justamente o que nós precisamos, essa constância nos dias difíceis. Você estabelece uma disciplina, mas haverão lutas, haverá dificuldade, haverá situações que querem te parar, que querem te fazer desistir. Você precisa perseverar. Perseverar é não desistir, mesmo diante de fracassos. Os servos que multiplicaram os talentos, que eles são aqueles que persistiram. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação. A disciplina exige perseverança. Perseverança precisa estar presente nas nossas vidas e fazer parte das nossas qualidades. A perseverança, ela é a expressão da fé. Ela é a fé tomando forma. Diante da clareza, nós temos visão clara, nós temos que perseverar, não baseado no que os nossos olhos físicos veem, mas sim naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos clareza de mente, visão espiritual, nós perseveramos. Romanos 1,17 diz que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Viver por fé, queridos, não depende das condições ideais. Viver por fé significa perseverar, mesmo que as condições sejam desfavoráveis. Não é sempre que as condições estarão alinhadas, mas nós precisamos perseverar. Você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode desistir. Eu quero estar contigo no final de 2025, celebrando, adorando ao Senhor, ouvindo testemunhos, experimentando e testificando milagres sobrenaturais que aconteceram. Por quê? Porque as condições do ano de 2025 eram todas ideais? Não, mas porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé, e por isso perseveramos, fazendo o que tinha que ser feito, ainda que não tínhamos vontade de fazer, mas crendo que o Senhor nos daria a recompensa. Hebreus diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você busca o Senhor, às vezes você vai buscar em dias difíceis, às vezes naquele momento da busca nada está acontecendo, mas creia,
Deus é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Há um grande inimigo, no entanto, que é a preguiça, queridos. O nosso grande inimigo é a preguiça. Provérbios 6,6, ele nos exorta, dizendo assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E a gente, quando lê esse texto, a gente imagina que a preguiça tem a ver só com aquela pessoa que não trabalha. O preguiçoso é só aquele que não trabalha. Mas a preguiça, queridos, ela tem sido um dos males do século. A preguiça, ela afeta o ser humano de maneiras que às vezes nós nem conseguimos imaginar. E o grande problema nosso hoje é que existe uma preguiça disfarçada. E há duas características que eu quero destacar, que são preguiças transvestidas, preguiças disfarçadas. A primeira é o que nós chamamos hoje em dia de procrastinação. A procrastinação é a preguiça transvestida. Procrastinação é aquela pessoa que empurra para amanhã, que deixa para depois, que adia. Meus irmãos, você pode até achar que você é um simples procrastinador, mas deixa eu tirar esse encanto dessa palavra da sua mente. Isso é preguiça que está tomando conta de você. Você tem coisas para fazer e você empurra para depois. Você tem coisas para resolver e você deixa para depois. Você tem metas para serem alcançadas e você vai adiando para o outro ano, você vai adiando para o outro mês, você vai adiando para outra semana. É a famosa dieta que começa na segunda-feira e nunca começa, né? A procrastinação, ela é a preguiça disfarçada. É uma forma de preguiça. Nós adiamos decisões importantes. Com isso nós enterramos talentos. Presta atenção nessa parábola. Aquele que recebeu um talento, ele foi lá, podemos dizer que ele era trabalhador, porque ele saiu igual aos outros. Ele trabalhou, ele cavou um buraco, mas ele enterrou. Ele trabalhou errado. Ele procrastinou, ele empurrou aquilo. Aí só quando o Senhor voltou, que ele foi agora lá cavar de novo o buraco, para devolver aquilo que era do seu Senhor. Os outros, eles são representados por aqueles que são mais proativos. Eles não simplesmente esconderam para devolver ao Senhor, mas eles trabalharam com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. 2025 está nos sendo entregue nas mãos. Nós podemos enterrá-lo, nós podemos procrastinar decisões importantes. Não, outra hora eu decido dar um passo ministerial, outra hora eu decido ler mais a Bíblia, outra hora eu decido orar mais. Eu deixo a minha vida espiritual, quem sabe depois das férias eu resolvo isso. Não, mas o Brasil só começa, pastor, depois do carnaval. Então lá depois do carnaval eu começo a pensar se eu vou ler um livro. Lá depois do carnaval eu começo a pensar se eu vou organizar a minha vida em alguma área. E nós vamos procrastinando, empurrando e deixando a preguiça tomar conta e atrapalhando a nossa intencionalidade naquilo que nós temos que fazer. Eclesiastes 11:4 diz assim, eu gosto muito desse texto: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu não sei se já aconteceu com você, que você estava em algum ambiente, e aí você olha, o céu está fechado, e você pensa, não, eu não vou sair não vou passear não. Aí aquele dia passa, o céu abre, você perdeu aquele dia, perdeu aquela oportunidade. Meus irmãos, às vezes se nós ficamos observando as lutas, as dificuldades, as limitações, os problemas, nós nunca fazemos o que nós temos que fazer. Às vezes nós ficamos à espera de condições ideais, nós ficamos à espera de que aqueles que vivem conosco se alinhem da forma ideal, nós ficamos à espera de que algumas coisas aconteçam.
não se o pastor me chamar, não se alguém me der a oportunidade. E nós ficamos à espera de diversas situações. Nós estamos observando o vento e não semeamos, nós estamos observando as nuvens e não colhemos. Por quê? Porque nós estamos procrastinando decisões, procrastinando posturas, procrastinando comportamentos, e por causa disso marcamos passo. E aí entra ano e sai ano, e algumas áreas da nossa vida continuam estacionadas, estagnadas, paralisadas, porque nós não tomamos a postura que precisávamos tomar. Não faça isso. É melhor o feito ainda que imperfeito do que o perfeito não feito. Pegou aí, não? É melhor o feito ainda que imperfeito do que o perfeito não feito. E aí nós nos escondemos às vezes atrás do nosso próprio perfeccionismo, né? E se não dá para fazer do jeito que eu gostaria, então não vou fazer. E aí você fica sem fazer, e você não faz nada. Meus irmãos, eu não estou falando para você fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, dê o seu melhor e faça. Dê o seu melhor e faça. A Bíblia fala sobre isso. Abre a boca e eu vou te encher. Dá um passo de fé e aí você anda sobre as águas. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que crer, você tem que sair da estagnação e desenvolver a sua fé em Deus e desfrutar daquilo que Deus tem para você. A segunda forma com que a preguiça se disfarça é de distrações. Distrações. E nossa era está sendo vítima disso de uma forma extraordinária. Você se distrai com redes sociais, você se distrai com vídeos, você se distrai com entretenimento, você se distrai com um monte de coisa que no final de tudo, se você peneirar, não sobra nada, não edifica nada, não te traz crescimento em área nenhuma, não melhora o teu casamento, não melhora o teu relacionamento familiar, não melhora a tua vida espiritual, não melhora a tua vida profissional, não te ajuda a conquistar o que você deseja, não te ajuda a alcançar o que você almeja. Meus irmãos, temos que tomar cuidado, porque uma das formas com que a preguiça está se transvestindo é por meio de distrações. E aí você fica, quem sabe, o dia inteiro lá deitado, ou os intervalos ao longo do dia, horas do seu dia, você gasta ali jogando vídeo para cima, vendo curiosidades, se entretendo, se distraindo com uma série de coisas. E aí o ano inteiro passa. E aí você, no final dele, gastou horas e horas com coisas que não te dão um diploma. Horas e horas com informações que não te trazem conhecimento, horas e horas com coisas que não te fizeram crescer, que não te ajudaram em nada. E aí mais uma vez, o teu plano de ler Bíblia não funcionou, o teu plano de orar mais não funcionou, o teu plano de fazer um exercício não funcionou, o teu plano de fazer isso, aquilo outro não rolou, porque as distrações tomaram todo o seu tempo e toda a sua energia. Efésios 5, 15, 16, diz assim: portanto, sejam cuidadosos na sua maneira de viver, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Sejam cuidadosos na maneira de viver, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A Bíblia nos ensina que nós temos que remir o nosso tempo. A Bíblia diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que alcancemos coração sábio. O que esse texto está nos ensinando é que nós precisamos olhar para o nosso dia a dia, o nosso tempo, com sabedoria e graça, para que nós alcancemos um coração sábio. Dentre as nossas decisões de planejamento para 2025, deve estar o planejamento, a decisão de lidar melhor com o nosso tempo, de evitar distrações desnecessárias,
de detectar e lidar com os ladrões de tempo que nós temos na nossa vida e de usarmos o tempo de uma maneira melhor. Nós ficamos impactados domingo passado pela manhã com a presença do bispo Elisiário aqui, porque ele nos compartilhou 6 das suas metas para o próximo ano. Um homem que é exemplar na sua conduta, um homem que usa o celular só para o ministério, um homem que quase não assiste televisão, e dentre as suas metas estavam gastar menos tempo na televisão, gastar menos tempo com o WhatsApp e aproveitar mais tempo para estar mais perto do Senhor. Fazer uma vigília por mês individual nas suas metas. Meus irmãos, um homem que avançando na idade, mas que nos dá um exemplo de como nós temos que conduzir a nossa vida na presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está colocando 2025 nas suas mãos, nas nossas mãos, como um talento precioso. E a pergunta é: nós vamos multiplicar esse talento ou nós vamos enterrar esse talento? O que nós vamos entregar a Deus no final de 2025? Como que nós vamos chegar? Qual vai ser o resultado? Nós vamos entregar horas de redes sociais, é sério isso? Nós vamos entregar o que para o Senhor? O que nós vamos apresentar ao Senhor? O que nós vamos depositar nas mãos do Senhor? Nós precisamos, amém aí? Amém ou não amém? Nós precisamos entregar os 2025 a Deus com clareza, entrar em 2025 com clareza, com planejamento claro, com disciplina, com perseverança, e que nós venhamos vencer a preguiça disfarçada de procrastinação e distração na nossa vida, e chegarmos em 2025 com muita graça, com muito sucesso, com muita bênção da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós estamos mais próximos do que estávamos de 2025, e eu vou convidar você então nós vamos ter um momento de oração, nós vamos virar em oração esse ano, e eu quero que, embalado por essa palavra, refletindo naquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, que você fizesse a sua oração a Deus e se colocasse diante dele. Talvez você não teve tempo ainda de planejar, talvez você não teve tempo ainda de pensar, de repensar, mas o Espírito foi falando ao seu coração no decorrer da ministração. O Espírito foi mostrando coisas que precisam mudar, o Espírito foi mostrando coisas que precisam ser tomadas decisões, foi mostrando coisas que a tua preguiça está adiando, está procrastinando, mas que a hora é hoje, que o tempo é agora, em que você precisa decidir, em que você precisa se posicionar, em que você precisa se colocar diante do Senhor. Nós vamos nos posicionar para orar. Se você puder, eu quero convidar você a ficar de joelhos, e nós vamos encerrar esse ano em oração, na presença do Senhor, e entrarmos no novo ano orando, consagrando ao Senhor o nosso novo ano. Se você não puder se ajoelhar, você pode ficar em pé, sentado, da melhor forma. Você tem que escolher a melhor posição para você orar agora, e você fechar os seus olhos, não se distrair com ninguém à sua volta, e orar ao Senhor, e apresentar esse ano que Ele te deu de 2024, preste conta a eles do ano que Ele te deu, mas apresente também agora o ano de 2025, coloque nas mãos do Senhor, coloque diante da presença do Senhor, entregue ao Senhor o seu ano de 2025, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, queremos apresentar a Ti o ano de 2025, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti este ano, Senhor, que se inicia, Pai, declarando, Senhor, que a Tua glória seja sobre as nossas vidas, que a Tua presença reine sobre nós. Senhor, nos capacite a tomar as decisões que nós precisamos tomar, nos capacite, Senhor, a assumirmos a postura que nós precisamos assumir, Senhor. Não deixa, Senhor, a gente estar, ó Deus, vítima do acaso, Senhor, vítima das circunstâncias,
vítimas, Senhor, dos acontecimentos, mas, Senhor, que como os teus servos e servas, sejamos capazes, ó Pai, de decidir, ó Deus, por uma vida mais perto de Ti. Dá-nos intensidade na busca da Tua presença, Senhor. Dá-nos intensidade, Senhor, ao nos encontrar contigo. Tu declaras na Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não deixa, Senhor, a gente fazer as coisas pela metade. Não deixa a gente ser um crente pela metade, Senhor. Fazemos orações pela metade, ó Deus, e temos uma vida cristã pela metade. Mas dá-nos intensidade, Senhor, que possamos nos envolver, nos entregar a Ti de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Senhor. E assim desfrutar, ó Pai, de toda a herança que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, Senhor. Rompe, ó Deus, Senhor, na nossa vida as barreiras da incredulidade. Rompa na nossa vida, Senhor, as barreiras do medo. Rompa nas nossas vidas as barreiras da dor, da ferida, do trauma, Senhor, e nos ajude a romper em fé, ó Deus, para viver, ó Deus, o extraordinário que Tu tens para nós, ó Deus, nesse ano. Traz a manifestação de milagres, Senhor. Ó Pai, há pessoas entre nós aqui que iniciam um ano já precisando de milagres, Jesus, precisando de um agir sobrenatural, de um manifestar da Tua graça. Começa esse ano, Senhor, transbordando unção, graça, milagre, bênção, manifestação sobrenatural, Senhor. Ó Pai, Senhor, que esse seja um ano, Senhor, de batismo com o Espírito Santo, que esse seja um ano, Senhor, de derramar de dons espirituais, que esse seja um ano, Senhor, de crescimento de Gecéus, de multiplicação dos Gecéus, que esse seja um ano, Senhor, de salvação de almas, salvação de vidas, de batismo, Senhor, ó Deus, de vidas descendo as águas e reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador. Que esse seja um ano, Senhor, que tenhamos que expandir, que avançar, que crescer. Tamanha a Tua glória, tamanho o Teu poder, tamanha a Tua unção sobre nós, ó Pai. Que esse seja um ano de unção dobrada, de graça sobrenatural. Que o Teu favor nos alcance, Senhor. Que o Teu favor seja presente, constante e norteador nas nossas vidas. Nós profetizamos um ano de 2025 abençoado e agraciado. Meu irmão e minha irmã, eu profetizo que esse ano será um ano de surpresa de Deus na tua vida. Meu irmão e minha irmã, eu profetizo que esse ano será um ano de milagres, de vitória, de resposta de oração, de experiências mais profundas com Deus. Eu profetizo graça, unção, favor de Deus sobre a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre todos os tronos e domínios, os governos, poderes, teu nome é sobre todos.
sempre será.